sou Maria Eduarda. Me chamo Vitória. E eu sou Babel. E esse vídeo está sendo apoiado pelo curso de Artes Visuais da FURB e pela FURB TV. Bom, para nosso debate do Retângulo Amarelo, hoje conversaremos sobre uma grande polêmica que aconteceu aqui no estado de Santa Catarina, que foi a retirada de 9 livros de escolas municipais, estaduais e municipais. Acho importante que a gente adentre sobre essa questão, principalmente porque livros são fundamentais durante a educação. Eu concordo, mas ao mesmo tempo eu acho que eles tiveram um motivo para tirar esses livros de circulação. Eu também concordo, mas eu acho que livro infantil não deveria ser mantido nas escolas. Eu acho que livros juvenis, adentrando de uma certa idade e com certos assuntos, deveriam ser mantidos. Até porque pensa para que as crianças menores precisam dos livros, né? Eu acho que livros com imagens tá bom. Também, sim. Mas se pensarmos apenas em livros de imagens, não estamos impedindo que essas crianças tenham outras potencialidades? Talvez, mas pensando no desenvolvimento, se elas ainda não têm a capacidade de ler e só compreender as imagens, a gente pode adentrar com a palavra só mais para uma idade avançada. E também, que livros foram esses que foram tirados? Exatamente. Quais conteúdos tinham dentro deles? Essa é a nossa próxima pergunta. O que faz um livro ser retirado de uma escola? Quais categorias vocês acreditam que hoje não deveriam estar dentro das escolas públicas e privadas do nosso estado? Interessante. Eu não sei se podemos pensar em categorias quando vamos selecionar alguns livros. Me faz remeter muito a 1984, quando os livros são literalmente impedidos que a população tenha acesso. Mas justamente para eles terem informação boa, acesso às informações que eles realmente precisam. Estamos colocando informações possíveis ou estamos limitando o acesso à informação? Eu acho que só as informações necessárias. As informações deveriam ser livres? Todas? Bom, eu estou um pouco abismada com algumas informações apresentadas aqui. Bom, acho que a gente tem que considerar que são pensadores que estudaram para estar aqui no debate. Não é um achismo que vai poder mudar o estudo desses dois profissionais que estão aqui com a gente. A minha pergunta é, será que a informação deveria ser livre? E qual informação? Qual informação? Porque nós estamos falando de questões milionárias, nós estamos falando de receitas de medicamentos, nós estamos falando de todo tipo de informação que a NASA nos protege, inclusive. E para quem essas informações, né? Das nossas informações Quem vai pessoais. chegar essas informações? Nos meus filhos eu não quero que chegue. Desculpa, seu pós-doutorado foi sobre o quê? Foi sobre a leitura na infância e os pontos principais da arte visual como abrangência para o mundo infantil. Eu li que você ganhou bastante prêmio em relação a esse seu doutorado. Você pretende continuar essa pesquisa num pós-doutorado? Penso. Eu queria até ir um pouco mais além, começar a escrever, começar a pensar nos meus próprios livros infantis e começar a aumentar essa gama, né? Começar a falar com pessoas também da área, né? E começar a mandar esses livros assim para as escolas e remover os outros que não importam muito, sabe? Eu acho bem importante essa gama que a gente pode fazer de pegar um livro e poder tirá-lo da criança e dar um outro completamente bom e melhor. Bom, hoje em dia muitos educadores vêm discutindo a questão do mediador, né? O adulto enquanto essa pessoa que vai fazer a mediação entre palavra, texto, imagem, com as crianças. Como que você consegue relacionar o teu olhar enquanto assim adulto passando a essas crianças a palavra apenas que você considera correta? Eu acho que ainda é um processo de pesquisa que eu estou fazendo. E eu acho muito importante
pensar na criança como um ser que ainda não enxerga o mundo dela. Completamente moldável, né? Completamente moldável, influenciável. Eu acho que a gente precisa ter controle maior dessas crianças. Inclusive, como você tinha citado antes o livro, 1984, a gente vê ali um regime dito totalitário, mas as pessoas que estão neles estão muito de conforme com os assuntos postos para elas e o regime que elas estão. Então, elas não estão ali de má fé, elas estão ali porque elas querem, mesmo sendo um regime imposto, que nem é o caso dos livros ali. Eu não consigo ver como querer, mas sim como condicionamento. Principalmente porque quando a gente vai fazendo esse papel de retirar, proibir, negar o acesso à informação, as memórias dessas pessoas, elas começam a passar por transformações, elas começam a acreditar naquela realidade em que elas estão passando. Claro, e algumas dessas mudanças são necessárias, mudar a memória. A gente vê isso no livro, justamente para o bem de toda a população, O bem tanto geral. Exato, da população, do poder de todo mundo, a mudança das memórias que não nos servem mais. E você não acha que estamos condicionando, sujeitando essas pessoas? Agora eu vou trazer uma provocação. Será que o acesso à informação não é um assujeitamento também? A pessoa tem que lidar com tanto, num mundo tão acelerado, uma criança que acabou de nascer já tem que ler livros. 300 páginas para ela. Concordo totalmente com Vitória. Acho que George Orwell foi bem específico nesse ponto. Ele foi muito, muito gênio para sua época e para sua demanda. Concordo com as câmeras nos espaços. Acho que a gente deveria começar a observar Segurança, mais. né? Segurança. Os uniformes, acho importante fazer essa padronização. Acho que pensar o uniforme traz muito o contexto e a realidade escolar. Vocês acham que o uniforme ele não é uma padronagem, um controle dos corpos? Com certeza. Que, como já foi falado pelos pesquisadores aqui, a gente vê hoje como uma coisa bem necessária, né? E de uma certa utilidade pública, assim. Ainda mais pensando, como o Babel disse, esse excesso de informação, pensar ainda mais essa escolha no dia a dia da criança e do adolescente, sendo que eles poderiam estar focando em outras coisas mais importantes, como o que realmente está sendo passado nas escolas. Mais do que ficar pensando que roupa vai usar, Como sabe? vou me expressar hoje? Desculpa, mas você é uma artista visual, pelo que me lembro, seu pós-doutorado foi sobre artes visuais. As artes visuais dentro dos livros infantis. Entendi. Então, enquanto artista, você não acredita que a arte seja uma livre expressão? Eu acho que a livre expressão tem que ocorrer dentro de algum tipo de poética. Então, dentro do livro acontece. E eu não lembro de Luísa ter comentado que ela realmente era artista. Ela pesquisa artes visuais dentro da literatura infantil. Também já é outro campo, Eu sabe? gosto muito das declarações que Vitória faz. Vitória, em que campo que você estuda mesmo? Muito bem. Na verdade, eu sou pesquisadora que faço parte da pesquisa dentro do Ministério da Verdade. O Ministério da Verdade ele engloba uma série de questões, tanto em relação à comunicação, quanto levar informações para o público em geral, de uma forma mais verdadeira e que não comprometa o entendimento do público para com a verdade. Sendo assim, eu trago para essa discussão, quase como no papel de Babel, uma mediação entre os seus respectivos locais de fala. Esse debate está bem acalorado hoje, a gente tem grandes pensadores aqui. Maria gostaria de partilhar um pouco da sua pesquisa também, agora que Vitória fez esse breve resumo. Bom, na verdade, eu ainda não sou formada. Eu acreditei
que especialista seria especialista no livro, assunto, né, distopia que o George Orwell acaba trazendo. Mas me chocou muito você trazer a questão da informação e assim, e pensar que na nossa realidade, no nosso contexto atual, o quanto as nossas informações são manipuladas, seja dentro do ambiente acadêmico, seja fora. E como que você percebe assim essa questão de ser verdade ou não? Eu vejo, como você falou da manipulação das informações, né? Eu vejo isso muito bem quando a gente fala que 9 livros foram retirados das escolas. Porque essa manipulação, ela não ocorreu quando eles foram retirados. Ela ocorreu antes, enquanto esses livros estavam ali permeando esse cenário que era para ser controlado e regrado. Sabe? Não. Estamos falando de quais livros? Por exemplo, o próprio George Orwell tem outros livros que também foram retirados porque não condiziam com o livro principal dele, em 1984. Eu presumo que você esteja falando da Revolução dos Bichos. Também esse é um deles que foi retirado. São os 9 livros dele que foram retirados. Nossa, 9 livros do George Orwell retirados nas escolas? E estamos colocando 1984 como o único patamar a ser exaltado, a ser exemplificado. Realmente, assim, eu fico me perguntando aonde nossa educação vai parar? Justamente como acaba no final do livro, o totalitarismo, ele ainda está no lugar dele e ainda tudo conforme as regras e conforme o combinado. Tudo começa a ventilar, né? De uma forma quase natural, assim. E como que vocês percebem o discurso de ódio? Que discurso de ódio? Bom, o discurso parte de de quem? ódio é trazido no livro. É um dos contextos. Mas por parte de quem? Bom, por parte do governo, onde são retirados alguns minutos para serem exaltado o ódio. Para que o ódio seja exaltado. Eu acho que vem justamente de um contraste. De ter esse contraste, de tirar alguns minutos para exaltar o ódio, para que a gente possa ter o contraste entre tanto o amor que está presente a todos os momentos, e não só naqueles minutos. Tanto que a gente tem o Ministério da Verdade e o Ministério do Amor também. Por causa disso. Muito importante. O Ministério do Amor, você fala do Ministério da Guerra? Do amor. Desculpa, mas eu não estou entendendo. Se a guerra está imposta, está dentro do amor, aí é outra questão. Nossa, eu estou chocada. Eu acho que eu deveria rever a minha leitura. E quando eu falo que sou especialista em George Orwell, na verdade, eu estou pensando que não sou especialista em nada. Eu deveria fazer uma graduação. Pode me dizer como começo a pesquisar como um especialista de verdade? Muito bem. Eu acho que primeiro você tem que ter um interesse pelo assunto. Antes de começar qualquer formação, você tem que pesquisar, ver vídeos, muitos vídeos. No YouTube, né? Muitos. No YouTube. Porque daí você começa a crescer o teu interesse, você sabe de várias fontes diferentes, que é mais importante do que uma centralizada. E assim vai, até que você se sente confortável o suficiente para, como a Luísa, estudar um campo de pesquisa bem específico. E eu acho que, realmente, quando a gente para pensar, as nossas crianças, elas estão tão manipuladas por tanta informação. Acho que precisamos de mais Eu pesquisadoras. escuto muito rádio. A rádio é um ótimo local, um meio de comunicação para ficar sabendo das coisas. Chega tudo limpinho nos nossos ouvidos, tudo mastigado. E é isso, você foca e vai. Estamos pensando em 90 livros do George Orwell sendo retirados das escolas. Isso É importante. Só em Santa importante. Catarina. só em Santa Catarina. E ele nem é brasileiro. E ele nem é brasileiro. E nem catarinense. Mas ele nasceu em 1984. Sim. Sim. Por isso o nome do livro. Uma homenagem à data que ele nasceu. Muito bem.
Então, devido a todo o debate que a gente teve, agora a gente vai falar sobre o livro 1984, escrito por George Orwell. E, mostrando ele aqui um pouco, ele realmente se trata de um sistema e um governo totalitário, mas ele segue um personagem que tenta ir contra esse sistema e se dá toda... a gente falou várias questões aqui, como o uniforme, o regulamento muito forte, a guerra, a tortura, os minutos de ódio que eles tinham. Tudo isso para condicionar o povo a acreditar que realmente aquela era a melhor maneira de se viver, mas ao mesmo tempo apagando informações, apagando a memória do povo, que se alienava ao que realmente estava acontecendo, que era constante. Então a gente quis trazer um pouco disso no nosso debate, dessa alienação, trazendo questões tanto verdadeiras como inverdades e também opiniões próprias que poderiam ser lidas como absurdos. Acho importante porque quando olhamos para o contexto escolar, nos deparamos com várias notícias que são consideradas verdadeiras e notícias que são consideradas falsas. É importante ter um olhar atento, ter uma pesquisa atenta a essas questões e esses cenários e trazer de alguma forma um olhar crítico para os livros, para as informações, para as matérias que são lidas, que são faladas, que são ouvidas, porque isso reflete muito no contexto escolar.